aí, Desencantada, o longa super aguardado da Disney Plus, que chegou nessa sexta-feira e conta pra gente a continuação da história da Gisele, lá de Andalásia. Lembra que a Gisele veio para o mundo real de uma terra de contos de fadas e acabou se apaixonando pelo Robert e deixou sua vida de quase princesa de lado. Bom, 15 anos depois, a Gisele é a madrasta da adolescente Morgan. Ela acabou de ter uma filha com o Robert, o seu grande amor. Eles recebem a visita do príncipe Edward, a Nancy, que era a ex-noiva do Robert, e se casa com o Edward no primeiro filme. A Gisele entra numa espécie de crise após esses 15 anos por estar vivendo uma incompatibilidade entre a vida que ela conheceu em Andalásia e a vida no mundo real em Nova York. A história do filme me pareceu que a Gisele estava vivendo um momento ainda de uma depressão pós-parto, porque a filha dela com o Robert, a Sophie, fez um ano recentemente, pelo que eu entendi da história. Fiquei na dúvida se era um mêsversário ou um aniversário mesmo. Então, eu não conheço muito idade de criança, gente, então me perdoem, porque eu olhei assim, eu achei que é uma criança de 1 ano, mas não tenho muita certeza. E aí eu não entendi direito, eu só vi o filme uma vez ontem e acabei não conseguindo entender se era um mêsversário ou um aniversário mesmo de 1 ano da Sophie. E me pareceu que a Gisele estava vivendo uma depressão pós-parto. Eu não sei a impressão que vocês vão ter do filme. E com isso, ela acaba querendo resgatar um pouco da história dela em Andalásia. E um ponto interessante desse filme é que ele conta pra gente uma coisa que não havia sido contada no primeiro filme, que é a origem da Gisele. E isso eu achei muito interessante. A gente percebe algumas coisas no filme que buscam fazer essa ponte, né, entre a madrasta e a mãe. No caso, a Morgan, a gente descobre no primeiro filme que a mãe acabou deixando ela e o Robert para trás e não se fala dessa mãe da Morgan. E quem assume essa maternidade afetiva, no caso, é a Gisele. A Morgan também entra num período de desconexão com a chegada da irmãzinha, porque ela não se sente conectada com a Gisele. Ela se sente como uma peça extra na vida da Gisele. E é uma coisa que eles tentam mostrar no filme, que independente de qualquer coisa, é que ele faz um contraponto, né, com a história da Malévola, que é quando a madrasta acaba virando a mãe. Esse filme faz um diálogo com algumas outras produções da Disney, assim como foi o primeiro filme, só que dessa vez ele procura dialogar com a produção da Bela e a Fera, o live action, com a produção de Era Uma Vez, lembra do seriado Once Upon a Time, Era Uma Vez? Faz um diálogo com esse filme, então, com esse seriado, aliás, e em alguns momentos a gente vê que existe um diálogo entre a personagem que a Gisele está fazendo e a personagem da Regina. Aquela confusão que a Regina vivia entre ser boa, ser má, a Gisele acaba entrando nessa atmosfera que era a atmosfera da Regina. Eu gostei do filme, mas existem algumas coisas que a gente percebe que, assim, o filme começou lá no alto, com ótimos efeitos especiais e muitas coreografias, e a gente percebe que isso vai caindo ao longo do filme. Então, a sensação que dá é que começou a haver um corte de orçamento nesse filme, e isso prejudicou bastante a produção. Outro ponto é que as músicas desse filme deixam muito a desejar em comparação com o primeiro. Então seria melhor que eles tivessem removido a parte musical do filme. Eu sou uma pessoa que particularmente eu gosto muito de musical, eu adoro musical. Mas ficou muito desconexo nesse filme essas músicas, porque são músicas muito fracas. Nenhuma música empolga de verdade, então a gente fica meio perdido. O que essas músicas estão fazendo aí? E quando a gente olha para o primeiro filme, tem lá How Does She Knows, né, que foi o grande hino do filme, e de repente esse filme está musicalmente perdido. E os efeitos especiais estão padecendo daquilo que acontece nas séries da Marvel, que a gente percebe que os efeitos não foram bem trabalhados, não teve o tempo correto, ou não teve o investimento correto. E aí, principalmente lá do comecinho do filme, das primeiras cenas para
as cenas do meio do filme, no meio do filme tá bem complicado mesmo. Esses efeitos estão bem ruins mesmo, assim, sabe? Houve uma defasagem muito grande desses efeitos. Mas de tudo, eu gostei do filme. Eu achei que exploraram alguns pontos da história da Gisele que foram muito bons. Mas faltou, por exemplo, explorarem mais a relação do Edward com Andalásia. E isso a gente acaba não vendo. Faltou também explorar mais a ligação do Robert com a família. Muito focado na história... meio a história da Malévola mesmo, né? A Malévola com a Aurora, nesse caso a Gisele com a Morgan. Então, existe aí esse ponto no filme. Mas eu recomendo para vocês assistirem Desencantada. Era um filme que eu tava esperando muito, porque eu sou uma grande fã da história da Gisele. Eu adoro esse filme, Encantada, e eu tava esperando demais Desencantada. Assim, não satisfez totalmente as minhas expectativas, foi um pouco aquém do que eu esperava, mas eu gostei do filme e eu recomendo pra vocês. E aí, já conferiu Desencantada? Confere lá e deixa aqui o seu comentário pra mim, tá bom? Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like e me segue pra mais!